Denúncias envolvendo a gestão de Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, órgão máximo do futebol brasileiro, foram tema do programa esportivo Linha de Passe da ESPN Brasil. Em nome da liberdade de imprensa e da livre circulação da informação, os jornalistas replicaram os dados publicados pela revista Piauí. A atitude desagradou a cúpula da CBF e 6 jornalistas foram calados temporariamente pela emissora. Um dos envolvidos, o Jean Oddi, falou sobre o ocorrido nas redes sociais. Se eu volto à linha de passe nessa quinta é porque eu tenho a consciência de que a gente vai poder continuar falando as coisas da maneira como a gente sempre falou, com a liberdade que eu sempre tive desde que entrei na ESPN há mais de 15 anos, contratado pelo Trajano. Eu acho que isso para mim é uma premissa fundamental do nosso trabalho. E se não for para ser assim, eu sinceramente não voltaria. No vídeo, Jean completa: certos processos precisam ser seguidos e certos processos não foram seguidos. Essa é a argumentação da emissora. Olha só, esse caso ele é bastante sério porque a gente está diante de um caso, no mínimo, de imoralidade. O que aconteceu é que esse presidente, o Edinaldo Rodrigues, ele era presidente interino da SBF, ele foi colocado, da CBF, ele foi colocado ali em 2021, porque o anterior foi afastado, e o anterior foi afastado sob denúncias de assédio moral e sexual. Então denunciaram o Rogério Caboclo, que era o presidente, porque acusaram ele de assédio. Colocaram o Edinaldo Rodrigues e colocaram ele de forma interina. O que acontece é que levantou-se ali a época de que a eleição não tinha sido tão transparente, enfim, que esse processo para que o Edinaldo chegasse à presidência da CBF não fosse um processo transparente, não foi um processo transparente. E aí, diante disso, ele contratou vários advogados, vários escritórios, porque o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tinha apontado irregularidades e, portanto, afastado o Edinaldo Rodrigues da presidência. Ele não gostou, recorreu a vários escritórios de justiça, inclusive contratou o sobrinho do Luiz Roberto Barroso, o Rafael Barroso Fonteles, mas ainda assim ele não teve sucesso ali dentro do STF, enfim, ele não conseguiu derrubar a medida que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tinha decidido ali que ele não poderia, portanto, continuar sendo presidente. Ele contratou outro advogado, o nome desse outro advogado é Pedro Trengrose, e ele pagou para o Pedro 6,5 milhões de reais. Esse dinheiro, quase 7 milhões de reais, saiu da CBF. Então, esse dinheiro saiu para pagar esse advogado. E aí é que começa a história a ficar toda estranha. Por quê? Porque esse advogado foi até Brasília para tentar ali fazer com que o STF pegasse essa causa e devolvesse, portanto, a presidência ao Edinaldo Rodrigues. E aí, como que ele conseguiu fazer isso? Ele conseguiu pelo PCdoB, isso mesmo, o Partido Comunista do Brasil, porque o partido PCdoB é do secretário-geral da CBF, que é o Alcino Reis Rocha. Então, ele conseguiu que uma ação movida pelo PCdoB entrasse dentro do STF para que assim o Edinaldo Rodrigues voltasse à presidência. E aí, além disso, o Pedro, ele teve uma reunião com uma empresa, e essa empresa presta serviços à CBF. A grande questão é que essa empresa é do ministro Gilmar Mendes. Então, essa empresa ele é sócio e fundador dessa empresa. O nome da empresa é Instituto Brasileiro de Ensino, Instituto Brasileiro de Ensino, de Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, e o Gilmar Mendes é o dono dessa empresa. O filho do Gilmar Mendes trabalha nessa empresa, é um dos diretores dessa empresa. O Pedro se reuniu com essa empresa, porque essa empresa queria, enfim, alguém para gerenciar ali os cursos, fizeram essa parceria. Portanto, a empresa do Gilmar Mendes tem uma parceria com a CBF. A empresa do Gilmar Mendes fica com uma porcentagem do valor e o outro valor, 16%, vai para a CBF. E aí, depois de toda essa confusão, entra o André Mendonça. Quando o processo caiu no STF, quem estava julgando, analisando o caso, era o André Mendonça.
Quando o PCdoB faz ali outro recurso, pede para analisar de novo o processo para que o Edinaldo Rodrigues possa voltar a ser presidente, o processo tinha que voltar ao André Mendonça, que era que já estava tomando conta ali do caso, mas isso não acontece. O Luiz Roberto Barroso fez aquele sorteio, inclusive, que o UOL não teve acesso. Lembra que no ano passado o UOL não teve acesso a ver como é que funciona esse sorteio dos processos do STF? Então, esse sorteio foi feito e o processo caiu para quem? No colo do Gilmar Mendes, e o Gilmar Mendes devolveu a presidência da CBF ao Edinaldo Rodrigues. Então é essa cronologia, essa junção aí de STF, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, a empresa, todo mundo junto e misturado. Esse é o Brasil, doutora Kátia Magalhães. Muita coincidência junta, né, Geis? E coloca ainda mais nessa salada mista, né? Nesse saladão, coloca o PCdoB, coloca a politização da CBF. Pois é, tiraram do primeiro-ministro, que seria o ministro André Mendonça, né, que já estava prevento para examinar os casos, e graças a Luiz Roberto Barroso, presidente da corte, né, houve o tal sorteio, como você muito bem enfatizou, sorteio cujo código-fonte, só por coincidência também, só por mero acaso, não foi apresentado à mídia, não foi divulgado à mídia, segundo Barroso, por questões, por mandamentos de segurança, é sempre a segurança prevalecendo, segurança deles, não nossa. Então, só por coincidência, o tal processo foi cair exatamente no colo de Gilmar Mendes, que tem ligações societárias com Edinaldo. O filho de Gilmar Mendes também integra essa sociedade. Mas, apesar de tudo isso, por óbvio, né, nessa praxe brasileira, nesse tremendo saladão de permissividade, de imoralidade pública, Gilmar Mendes nem pensou em se dar por suspeito. Ano passado já tinha deferido uma liminar para manter Edinaldo na presidência da CBF, por liminar. E esse ano a liminar também, por coincidência, foi confirmado pelo tribunal. E se tratando desse tribunal que julga seus parentes, né, que julga casos tocados pelos escritórios de seus próprios parentes, isso não causa espanto algum, muito menos em se tratando de Gilmar Mendes, que além de parente, julga também afilhadas de casamento, dizendo que não há elo de intimidade com afilhadas de casamento e, portanto, não haveria suspeição. Julga também sócio, como o Edinaldo, com o qual mantém vínculo societário. É isso, Brasil.